De notícia, primeira edição, 12 horas e 41 minutos, e a gente recebendo a presença do deputado federal licenciado Pedro Ayrara, do PRD, está licenciado por causa de um problema de saúde, mais ativo no seu mandato. Obrigado, Pedro, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui visitando a Casa Nova, sempre sou muito bem Pedro recebido Ayrara, aqui, né? é um prazer revê-los. E já está sarando, né, deputado? Com certeza. Já está voltando já no início fase do ano. final de recuperação, a gente aproveitar esse restinho de final de ano e já estamos de volta. Já. E com fôlego, sabe por quê, né? Porque se o senhor está acompanhando, a coisa tá que tá. Os ânimos estão bem acirrados lá no Congresso. A gente tem visto, pelo menos nos últimos dias, e eu vou começar por aí a nossa entrevista, com uma crise, né? Se é que já havia uma crise institucional envolvendo a própria Câmara e o Supremo Tribunal Federal. A gente viu nos últimos dias com a votação envolvendo o mandato da deputada Carla Zambelli e também do deputado Glauber Braga, né? Toda aquela confusão que ocorreu na Câmara, uma crise que tem se agravado. E agora com uma expectativa de votação em relação ao mandato do Alexandre Ramagem, mas já com uma intervenção do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, que está em votação hoje para ver se a decisão do ministro de cassar realmente o mandato da deputada Carla Zambelli, ela será mantida. Como é que o senhor analisa essa crise institucional, já que a gente tem tantos projetos importantes para discutir, entre eles a PEC da segurança, que o senhor tem acompanhado tão de perto? Isso atrapalha, né? Com certeza, porque a energia do Congresso, não só do Congresso, né, a energia dos três poderes, ela é uma energia que ela é limitada. A partir do momento que a gente ocupa a nossa pauta com esses assuntos que, sobretudo, eles têm um viés ideológico muito forte, a gente acaba tirando de foco discussões que são extremamente importantes. A gente está no momento onde a segurança pública ela é colocada pela maior parte dos brasileiros, conforme comprovam as pesquisas, como principal problema, e a gente precisa sim discutir, precisa entender se é essa a proposta da PEC, que ela tem um potencial de melhorar ou não isso, precisa discutir isso com muita responsabilidade, e infelizmente a gente acaba tendo a disputa de atenção dos parlamentares, da sociedade, dos especialistas com esses assuntos. Não que esses assuntos não sejam importantes, mas a gente não pode esquecer o papel institucional que tanto o Congresso como também o Executivo e o Judiciário eles têm em centralizar aquilo que é prioridade para todo cidadão brasileiro, para toda a nossa nação. Deputado, eu acho que fica muito claro para todos nós, tanto quem está aqui do lado de cá como cidadão comum, os senhores como autoridades, de que um dos grandes problemas hoje a serem enfrentados pelo Brasil é a questão da segurança pública. Sem dúvida. Porque passou do limite de só nós sentirmos aquela sensação de insegurança. A gente está falando de crime organizado, de estruturas paramilitares que foram montadas por esses criminosos nas grandes cidades do Brasil, aquele embate entre a polícia no Rio de Janeiro, o grupo armado, demonstra isso claramente. E estruturas que também repercutem aqui no Estado Mineiro, Com né? certeza. Com certeza. E que repercutem em todas as áreas. Já tem deflagradas operações de Polícia Federal, atuações de Justiça, de PCC e Comando Vermelho, infiltrados, lavando dinheiro, comprando bet, empresas de ônibus, como foi o caso de São Paulo. O que você acha que a PEC da segurança, em que sentido ela pode ajudar nesse combate verdadeiro ao crime organizado de maneira diferente como o Estado vem se fazendo até agora? Porque a gente vai sempre para o embate armado, mas precisa mais que isso, né? Com certeza, a PEC ela vem para discutir a questão do nosso modelo estrutural em termos de segurança pública. A gente, desde o texto original, que foi proposto pelo relator, que foi proposto pelo governo, até hoje, a versão que a gente tem do relator, a gente passou por um processo de amadurecimento desse texto e precisamos sim discutir de quem é a responsabilidade, qual órgão ele pode ser melhor encaixado ali, como é que a gente precisa fazer uma gestão. Mas o ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção é o seguinte: a gente precisa pensar no problema como ele está acontecendo na ponta da lança. Para o cidadão, para você que eventualmente tem o seu celular furtado ou roubado, para aquela mãe ali que está com um problema, que não tem tranquilidade para poder levar o seu filho na escola, para aquela pessoa ali que ela é moradora de um bairro aqui de Belo Horizonte e que a 2 quarteirões de casa ela tem uma biqueira, tem um ponto de tráfico de drogas. E hoje o que acontece? Se você, por exemplo, você pega a atuação da nossa nobre Polícia Militar de Minas Gerais, se ela prende agora, nesse momento, se ela prende um elemento envolvido com tráfico de drogas ali nas proximidades da região onde você mora, ela vai conduzir essa pessoa em prisão em flagrante perante a nossa nobre também Polícia Civil e, na melhor das hipóteses,
ela vai ficar ali com aquela guarnição dentro da delegacia para conseguir lavrar aquele flagrante, terminar isso daí, pelo menos umas 7, 8 horas. Que é muito tempo. Hoje uma guarnição, ela vai ali, faz uma prisão às 8 horas da noite, ela vai ser liberada ali às 5, 6, 7 horas da manhã. E durante todo esse tempo, a gente ficou com essa viatura indisponível para outros atendimentos. Isso é culpa da Polícia Militar? Não. Está fazendo ali seu papel de atuação. Isso é culpa da Polícia Civil? Também não. Porque a gente tem um modelo estrutural que é limitado, falta efetivo, faltam condições em que pese a gente tem excelentes gestores lá. Então a gente precisa pensar, primeiramente, o seguinte: não dá para a gente discutir um modelo estrutural, a gente pensar no aumento de competências de várias forças que fazem um trabalho excelente, como a Polícia Federal, se antes a gente não pensa realmente no chão da fábrica, no problema que está acontecendo ali nos nossos bairros. Então, as nossas sugestões e críticas que a gente tem apresentado em relação a esse texto é no sentido da gente tornar um texto que resolva o problema da sociedade e não que fique uma coisa só para inglês ver. Há sim incrementos muito positivos que foram feitos no texto da PEC, sim, a gente continua nesse processo. A gente está em contato com o relator, tem coisas muito importantes que a gente precisa colocar lá, por exemplo, a gente incluir o sistema socioeducativo dentro do artigo 144, que fala sobre a segurança pública, a gente conseguir fazer um modelo onde a competência também das guardas municipais, agora possivelmente polícias municipais, elas possam ser expandidas, mas sem também entrar em conflito com as competências das polícias estaduais, mas precisa ser um debate responsável. E da forma como a gente está vendo, a gente fez avanços muito grandes, mas a gente entende que a gente precisa colocar um olhar cada vez mais técnico e principalmente um olhar voltado às peculiaridades de cada estado. A segurança pública, os problemas de segurança pública aqui em Minas Gerais, eles são em parte semelhantes ao de outros estados, mas a gente tem uma série de peculiaridades. A gente está num estado que ele tem um tamanho geográfico maior do que a França. A gente tem fronteiras com estados do Sudeste, com estados do Nordeste. Então a gente precisa pensar isso, que é diferente, por exemplo, do estado que está ali fazendo fronteira com outros países da América Latina. Então a gente precisa pensar tudo isso para a gente ter, no final das contas, um modelo que realmente funciona. O cidadão que ele está ali, né, com o celular dele furtado, com insegurança para sair ali da casa dele, ele não quer saber de onde vai vir a solução, mas ele exige, e ele está muito legítimo nesse ponto de vista, ele exige do Estado, do poder público em todos os níveis, uma postura, né, muito mais incisiva, muito mais resolutiva no que tange a segurança pública. A gente vai para o intervalo, deputado, e a gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. O intervalo é rápido, tá? Então você fica conosco, a gente segue, né, conversando com o deputado federal Pedro Aihara, do PRD. A gente volta já. O futebol mexe com o nosso coração e a gente não vive sem esta emoção. Quer entrar em campo comigo? No Bola na Rede, a gente fala dos jogos, da parte tática e daquele golaço. Informação, opinião e descontração. Bola na Rede, de segunda a sexta-feira, à 13h. Quer se conectar com o que importa? Com o aplicativo Vox, você tem o conteúdo da TV Horizonte e da América FM na palma da mão. Informação, cultura, educação em um só lugar. Digite Vox Rede Catedral no Google Play e no Apple Store e baixe o aplicativo no seu celular. Vox, a comunicação que aproxima, inspira e conecta. Quer dar um rolê imperdível por BH? Programa inédito todo sábado às 11h30 da manhã. A TV que sua família pode assistir o dia inteiro existe. E ela se chama América TV. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genesi Oliveira. De segunda a sexta, às 20h, na América FM e América TV. A qualquer hora, em qualquer lugar, sintonize a América TV, canal 19.
Vamos continuar esse papo importante com o deputado federal Pedro Aihara, do PRD, sobre a PEC da segurança, porque acho que a gente tem que falar mais sobre esse assunto. E eu estava provocando, Pedro, aqui no intervalo, sobre a questão de quem está na ponta de lança, justamente como o senhor profissional da área da segurança pública. Como que pode se garantir melhor condição de trabalho, melhor defesa desses profissionais que estão ali botando o peito deles, estão ali entrando, estão ali saindo de casa sem saber se vão voltar depois de uma operação ou até mesmo qualquer ação normal e cotidiana do dia a dia. A gente está falando do pessoal da polícia, mas os bombeiros também, que vão para vocês que se põem em situações de extremo risco e que têm que ser contemplados nessa questão. Ontem eu vi um vídeo de uma intervenção de uma equipe de polícia do Corpo de Bombeiros, salvo engano, do estado de São Paulo, que eles foram fazer uma intervenção numa pessoa que estava tendo um surto psicótico e foram lá para poder salvar a vida daquela pessoa que estava numa tentativa de autoextermínio. E essa pessoa, ela liberou a mangueira de gás ali. Na hora que os bombeiros e policiais entraram dentro da casa, ela acendeu um isqueiro, explodiu todo aquele ambiente. A gente está com uma série de militares, tanto bombeiros quanto policiais, que estão internados agora dentro de um CTI para verificar o que vai acontecer disso. Estão gravemente feridos. E por que eu digo isso? Algo que me preocupa muito. Eu, quando eu entrei para o Corpo de Bombeiros, eu tinha inclusive sido aprovado em outros concursos, mas eu entrei porque eu sempre fui apaixonado por isso. Hoje eu vejo o filho dos meus amigos policiais, dos meus amigos bombeiros, a maior parte deles, eles não querem que os filhos sigam pela mesma profissão. Não porque a nossa profissão não tenha uma missão maravilhosa ou porque as corporações elas não sejam bons ambientes, mas principalmente pelas condições de trabalho. Quando eu digo condições de trabalho, a gente está falando de salário, a gente está falando de investimento continuado em qualificação, a gente está falando em equipamentos adequados. Quando a gente fala da PEC da segurança pública, que a gente tenta de uma forma muito responsável trazer à tona, é o seguinte: como é que a gente quer um sistema de segurança público de primeiro mundo se a gente continua reconhecendo ou não reconhecendo esse policial militar, esse operador de segurança pública, como uma pessoa ali, né, como um profissional de terceira, de quarta grandeza, um sistema de segurança pública que o profissional é de terceiro mundo. Não dá para a gente ter as duas questões. Se a gente quer ter um sistema efetivo, a gente precisa, em primeiro lugar, que são discussões que não estão sendo tratadas nessa PEC, falar de piso salarial da segurança pública, falar de constitucionalização de investimentos continuados. A gente tem mínimo constitucional para a saúde, a gente tem mínimo constitucional para a educação, mas a gente não tem mínimo constitucional para a segurança pública. A gente tem piso salarial, e tem que ter mesmo, de professor, de enfermeiro, mas a gente não tem piso. Então, assim, hoje, o soldado, aquela pessoa que quer fazer um concurso para entrar para a polícia militar, geralmente ele é desestimulado, porque senão acontece o que infelizmente tem acontecido, inclusive aqui em Minas Gerais. A gente perdeu o sargento Roger Dias, a gente perdeu um policial penal, que eles morreram, eles não voltaram para casa, isso daí para fazer frente a um salário que é um salário que não traduz a grandeza e o sacrifício desses profissionais. Então a gente precisa pensar nisso. E as provocações que a gente faz é que, assim, eu não estou falando que é fácil a situação fiscal nem do nosso estado, nem do nosso Brasil, mas a gente precisa valorizar, a gente precisa cuidar de quem cuida. Se a gente pensar agora em nível, né, de governo federal, e eu não estou fazendo uma crítica, que é uma análise orçamentária, o programa que é o Escuta SUSP, que é o programa do governo federal, que ele é destinado a fazer o acolhimento de profissionais de segurança pública que estejam passando por uma situação de depressão, de adoecimento mental, que é uma realidade hoje. Hoje a gente perde mais operadores de segurança pública para o suicídio, para o autoextermínio, do que para a situação de confronto armado. Ele recebeu 330 milhões. A questão de aquisição de câmeras corporais para poder fiscalizar e resguardar a atividade policial recebeu um orçamento mais de 40 vezes maior. E eu estou falando que eu sou contra a câmera? Não, não é sobre isso a questão. Eu só estou falando o seguinte: a partir do momento que a gente aplica 40 vezes mais dinheiro em adquirir câmera para fazer o controle da atividade policial do que investir na saúde mental desse mesmo operador, a gente está passando um recado. E a gente está passando um recado que é o seguinte: olha, a gente não importa com o que você está passando, a gente não se importa com o profissional, a gente só quer ver se a sua atividade ela está em conformidade com essa legislação aqui. Muitas vezes uma legislação que ele não favorece a atividade policial. Não são poucos os casos, na verdade isso acontece na maioria dos casos, isso não é lenda urbana, isso é real, que a gente tem a condução de um criminoso ali, que ele é preso em flagrante, ele é levado para a delegacia, e não são poucas às vezes, gente, isso não é lenda urbana, isso acontece, que o marginal, ele é liberado antes da guarnição.
você fica ali com a guarnição ali presa ali, esperando para fazer o flagrante em todas essas questões de arranjo, e a gente acaba tendo essa questão. Então, assim, a gente precisa, de fato, lembrar que por trás de cada farda existe um ser humano, existe um profissional, que ele precisa ser reconhecido, que ele precisa ser valorizado e, principalmente, que a gente precisa de uma política de investimento contínuo. Sem um bom capital humano, não tem como, não há tecnologia, não há dinheiro que vá solucionar o problema da segurança pública. Por quanto tempo vai essa discussão mais? Tem como prever quanto que vai a votação? Porque o presidente Lula está com pressa. Exatamente. O planejamento inicial é para que isso seja discutido e votado na Câmara dos Deputados na semana que vem. Como a gente está falando de uma emenda constitucional, ela passa em 2 turnos em cada uma das casas, só que até o momento indicativo é que ela faça a tramitação dos 2 turnos na Câmara já na semana que vem. Provavelmente, dependendo de como as coisas acontecerem, a análise no Senado é bem possível, provável, acho que tudo depende desses acontecimentos que você citou aqui no início, pro início do ano que vem. Pedro, só para a gente fechar, 12h58, a gente tem uma preocupação que se coloca que é relacionada à possibilidade de criação da polícia municipal. E aí eu vou voltar lá atrás na história do Brasil, nos tempos do Brasil Império, onde você tinha as guardas nas mãos dos coronéis, nas mãos dos prefeitos e que acabavam sendo usadas ao bel prazer desses políticos. A gente sabe que, infelizmente, tem gente que está na política para o bem, tem gente que está na política para poder atender seus interesses pessoais. Infelizmente, ainda mais se tratando do nosso país, que ainda precisa passar tanto a limpo por tanta coisa. É uma preocupação tentar delimitar a atuação dessas polícias municipais para não haver gasto de energia, para não haver sobreposição de trabalho das outras forças de segurança já existentes? Sem dúvida. Polícia Municipal, o trabalho das guardas municipais é um trabalho que é imprescindível, um trabalho que é muito bem realizado e a gente teve um incremento muito grande na segurança pública graças a essas inovações. Só que a gente não pode esquecer também que é muito importante que a gente tenha definido de forma muito clara quais são os requisitos, quais são os critérios de acreditação, de renovação constante, de homologação do trabalho de todos os órgãos de segurança pública, em especial dessas polícias municipais, que vai ser uma inovação legislativa, para que a gente não tenha toda a concentração de trabalho numa única área e também para que a gente não tenha um problema de conflito de competências, de modo, às vezes, que tanto polícia militar quanto polícia municipal vai fazer o mesmo trabalho e aí, às vezes, a gente vai deixar que uma outra área ali completamente desguarnecida. Então, por isso que a gente está trabalhando esse texto com muita responsabilidade e está fazendo um trabalho muito legal com o relator para a gente sim reconhecer, valorizar e dar condições para que todas as polícias ou guardas municipais possam atuar da mesma forma, reconhecendo a importância deles no sistema de segurança pública, mas sem, obviamente, se esquecer da importante e necessária delimitação de competências para que a gente não tenha retrabalho, para que a gente não tenha perda de tempo, para que a gente possa ter uma integração que é harmoniosa de fato, porque, mais uma vez, o cidadão, ele quer ver a segurança pública funcionando. Se vai ser por intermédio da guarda, da polícia, a gente quer ver o sistema funcionando e para isso a gente precisa de todo mundo estar na mesma página para que a gente não tenha nenhum tipo de invasão de competência ou de perda ali de potencial que pode ser melhor revertido. O deputado, e falando de eleição, o senhor segue como deputado federal em Brasília? Sim, a intenção agora para 2026 é poder ir para a reeleição. Acho que isso é resultado da necessidade da continuidade do bom trabalho que a gente está fazendo, não só na pauta da segurança pública, mas na pauta da educação, da saúde. A gente tem recebido reconhecimentos muito importantes, né? Como sendo deputado federal que mais investe em segurança pública, sendo deputado federal que mais investe na saúde da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu acho que é natural, eu entendo que o momento agora é para a gente dar continuidade para esse trabalho. Então, reeleição agora, 2026 vai ser um ano corrido, mas também um ano da gente mostrar tudo que a gente fez aí pelo Estado ao longo aí desses 3 anos e meio. Deputado Pedro Arraes, obrigado por estar presente aqui, obrigado por ter vindo à nossa sede, já abrindo espaço para que você venha mais vezes, continue esse trabalho e eu acho que é importante a gente ouvir, né, sua atuação, ser um jovem político que surgiu num momento, né, surgiu para o público mineiro num momento tão crítico, tão delicado para a história de Minas Gerais, que foi aquela tragédia, aquele crime em Brumadinho, você ali firme o tempo inteiro, falando, trazendo com clareza o trabalho também. E Mariana também, acompanhando justamente, de perto tudo, né, e tudo que aconteceu, e sempre com firmeza
firmeza, com tranquilidade, com muita gentileza também no trabalho com todos nós da imprensa, e que isso permaneça em você, na sua atuação como parlamentar, para a gente ajudar a construir um país cada vez melhor. Pedro, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço muito a gentileza. A gente sabe que a gente está em tempos em que a política está muito criminalizada, mas acho que as pessoas precisam perceber que há pessoas também, digo não só eu, acho que há outras boas pessoas também, que colocam também seu propósito também e sua capacidade de trabalho em favor da gente conseguir fazer algo melhor para a gente, um estado melhor para a gente viver, um país mais justo, mais adequado. Então a gente vai estar lá nessa luta, não só da segurança pública, mas a gente agradece o carinho de sempre e principalmente para que as pessoas possam acompanhar também a luta que a gente está travando em defesa da nossa população mineira. Obrigada, deputado, pela participação, e a gente vai encerrando, né, o Rede Notícia primeira edição. Lembrando que a gente tem a segunda edição às 5 da tarde, tá? A gente volta. E agora é hora de esporte para você que tá ligado com a gente na TV Horizonte, na América TV e na América FM. Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola, esse Cruzeiro preparado para tentar reverter o prejuízo que teve no Mineirão diante do Corinthians. E meu Fluminense, que o Fernando Diniz ontem botou no bolso no segundo tempo. E o Machão da Gama, o Vascão da Colina Histórica, papou o Flusão no Maraca, hein, Júnior? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde,